Para que a gente usa second conditional? Apesar desse nome aí todo gramatical, é aquela ideia se a gente fala assim no português, se eu ganhasse na loteria, eu compraria uma mansão. Tá? Então, é pra gente falar exatamente do que? De hypothetical things, de coisas hipotéticas, coisas que são improváveis, unlikely, or impossible, ou impossíveis de acontecer, ok? Here, there are two parts to a second conditional sentence. The condition and the result. Então, ó, essas frases têm exatamente duas partes: a condição, the condition, and the result, e o resultado, tá? Na frase que eu dei como exemplo, se eu ganhasse na loteria, é a condição. E o resultado disso, eu compraria uma mansão, tá? Mas unlikely, improvável. So, take a look. Para formar esse tipo de frase no inglês, a gente vai precisar do if. O if é exatamente o se eu ganhasse na loteria, tá? Se eu fosse, se eu, ok? E o past simple, tá? O inglês não tem essa coisa do português de subjuntivo e tal. Então, para formar essas frases com se eu ganhasse, se ela fosse, se ele falasse, a gente usa o past simple, tá? E lembra que o past simple tem os verbos regulares, que são aqueles terminados em ed, e tem os verbos irregulares, que são aqueles que se modificam, e aí a gente precisa decorar, que nem it, de comer, que vira ate. I don't know, what else? Que mais? Teach, de ensinar, que vira taught, or think, de pensar, que vira thought, ok? Se transformam em outras palavras. E aí o regular é só acrescentar o ed, que nem like, liked, play, played, ok? Take a look. Então, ó, para a gente colocar a condição, se eu ganhasse na loteria, se ela fosse honesta, então é o if e o past simple. E aí, para falar o eu compraria, eu vestiria, ela iria, aí a gente usa o would, que a gente já viu nas nossas aulas anteriores, que dá exatamente essa ideia de ia, compraria. E o would vai representar aqui o nosso result, o nosso resultado. Então, ó, se eu ganhasse na loteria, é a minha condição. Eu compraria uma mansão, seria o resultado dessa condição, ok? Só que lembra que o would, ele não trabalha sozinho, né? Ele serve exatamente para modificar o quê? O verbo, tá? Então, qualquer verbo que a gente coloca aí juntinho de would, vai virar essa ideia de compraria, iria, seria, ok? Let's see some examples. If plus past simple, the condition. If I won the lottery, if you could live and where... The result, I would put the money in the bank. Where would be? Ok? Então, vamos agora a frase inteira. If I won the lottery, I would put the money in the bank. If you could live anywhere, where would it be? Ok? Então, se eu ganhasse na loteria, eu colocaria o dinheiro no banco, tá? Se eu ganhasse, eu colocaria. If you could live anywhere, se você pudesse viver em qualquer lugar, where would be? Aonde seria? Ok? E, gente, ó, o verbo to be, de seria, estaria, tá? Ele fica be, igualzinho. Quando ele tá com would be, seria, estaria. Não conjuga, não é am, não é was, não é nada disso, tá? Would be, ok? Então, aqui, acho que deu para entender aí como que seria essa vinda pro português. If I won the lottery, se eu ganhasse na loteria, só que aqui tá vendo que a gente está usando o passado de win, de ganhar, que no passado vira won. E could, que é o passado de can, de conseguir, de poder. If you could, se você pudesse, se você conseguisse viver, se você pudesse viver em qualquer outro lugar. So, we would use subway less often if we bought a motorcycle. What would do if you miss the meeting? Então, vamos lá? We use subway less often. Então, nós usaríamos o metrô com menos frequência if we bought a motorcycle. Se nós comprássemos uma moto. E bought é aí o passado de buy, é um verbo irregular. What would do if you miss the meeting? O que você faria, esse would aí tá mudando o meu do para faria, if you miss the meeting, se você perdesse a reunião, tá? E aqui, ó, o que que acontece? Primeiro, eu coloquei a frase com would na frente, tá? Mas não muda o sentido dela. Agora a gente vai ver o contrário. Eu vou colocar o if, o se na frente. If I were you,
If I could live anywhere, I would buy a smaller house. I would live in New York. O que é muito, muito importante aqui? Bora rabiscar. Cadê? Ó, não rabisquei até agora. Ó, use a comma. Aqui é importante o quê? Se a ideia do if tá na frente, a gente vai ter que escrever, ó, uma comma, tá? Isso na escrita, na fala, of course, whatever, né? Ninguém percebe. Mas, se for na escrita, a gente precisa colocar uma vírgula aí, se essa ideia do if, do se, estiver na frente. Então, if I were you, I would buy a smaller house. Se eu fosse você, eu compraria uma casa menor. If I could live anywhere, I would live in New York. Então, se eu pudesse viver em qualquer lugar, eu viveria em Nova York. E aí, ó, bota comma, vírgula, ok? Go ahead.